Muito bom dia a todos. Vamos começar o nosso dia com uma meditação sobre um assunto, né? E pela palavra. Normalmente, né, no nosso dia a dia, nós observamos certos, às vezes, conflitos, né? De palavras, ou seja, pessoalmente, ou seja, pelo WhatsApp, ou seja, pelo Skype, né? Alguns conflitos, né? De ideias e, às vezes, até algumas discussões. Mas esse é um comportamento, né? Que eu diria assim, que talvez seja inerente ao ser humano. Quando uma pessoa discorda daquilo que nós falamos, muitas vezes nós nos irritamos, né? Ficamos até com raiva e queremos ali, a todo custo, defender a nossa ideia, a defender o que nós achamos e o que achamos ser correto. Mas a questão é, será que nós, nas nossas limitações, será que sabemos de tudo? Será que temos conhecimento sobre todas as coisas, as situações e mesmo sobre os sentimentos que estão envolvidos ali? E o que acontece? Nós, muitas vezes mesmo, ficamos sem condições de ajudar ao outro, pelo fato de falarmos muito e ouvirmos pouco, e até ouvirmos nada mesmo, né? O que acontece? Nós nos encastelamos, né? Nos fechamos em nossa posição, e tudo o que for contrário àquela nossa opinião ou achismo, né? Fica de fora. Não permitimos, né, que chegue a nós. Então, o que acontece? Nós falamos, argumentamos tanto que não conseguimos ouvir o que a outra pessoa tem a nos dizer. Então, uma coisa que eu digo que é certa, né, e que nós aprendemos, né, pelo dia a dia, é que aquele que para de ouvir, como consequência, para de aprender. Não acrescenta mais para si. Então, nós precisamos exercitar e aumentar a nossa paciência e a capacidade de ouvirmos mais. Ouvirmos mais. Porque quem ouve mais, aprende mais. Então, às vezes, nós somos impedidos de viver melhor com as pessoas porque queremos impor aquilo que temos, né, por definido, por correto, por posição pétrea. Acabamos fazendo o quê? Agindo, né, pensando como donos da verdade. E que, se não for exatamente conforme o que temos por certo, do nosso jeito, então está errado. E eu falando a cristãos, né? Eu digo que não é assim que um discípulo de Cristo deve ser e viver. Eu me coloco, né, nesse meio. Nós precisamos, de verdade, colocar em prática o que o apóstolo Tiago apresenta na sua carta, na sua epístola. Lá em Tiago 1, 19 e 20, está escrito assim: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e seja lento para se irar, porque a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. Então, nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir uns aos outros e entender o ponto de vista de cada um, pesar isso. E, no momento oportuno, apresentar a elas, né, a essas pessoas que têm pontos de vista diferentes,
aquilo que eu, como um cristão nascido de novo, recebi do Senhor Deus. Então, não adianta discutir, nem contender para provar quem está certo. O melhor é mostrar, através da nossa vida, aquilo que nós já alcançamos em Deus. A maturidade espiritual que eu alcancei em Deus. E deixar que o nosso testemunho, o meu testemunho, no dia a dia, fale por mim. Então, por isso, né, uma coisa importante é não perder tempo tentando provar quem está certo ou está errado. Nós precisamos apenas continuar sendo quem Deus nos chamou para ser. E viver segundo a palavra de Deus, dar testemunho de que nós somos verdadeiramente discípulos e imitadores de Cristo pelo nosso procedimento. Lá em Mateus 11, 29, Jesus Cristo diz assim: aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então, quando qualquer situação de conflito, de ideias diferentes, né, aparecer, nós devemos apenas ouvir e deixar Deus ser Deus em nossas vidas, através de Cristo Jesus. Porque, como a palavra disse no verso que nós lemos, porque a ira, né, a situação de conflito não produz aquilo que Deus aprova. Então, o que temos que fazer? Em qualquer situação, acalmar o coração, ouvir mais e falar menos. Porque quem mais ouve, mais aprende. E nós devemos ser, como a palavra nos exorta sempre, sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. E como o salmista, né, escreveu lá no Salmo 141:3, orar a Deus constantemente em nome de Jesus. Ele escreveu ali: ponho ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. E confiantemente, né, ouvirmos mais e falarmos menos. Ouvirmos mais e falarmos menos e adequadamente. Amém? Que esse seja o nosso desafio de hoje, que eu proponho para mim mesmo e para vocês, e que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez aqui na tua presença, Senhor, para iniciarmos o nosso dia, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, coloco cada vida aqui presente, cada um aqui que está ouvindo a tua palavra, Senhor, que pertence ao nosso ciclo, debaixo, Senhor Deus, das tuas mãos poderosas, Senhor. Guarda-nos, livra-nos, Senhor Deus, de todo ataque do maligno, Pai. Dá-nos, Senhor, eu te peço sempre, e peço, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, entendimento a cada um, para que possamos, Senhor Deus, agir segundo aquilo que o Senhor espera de nós, segundo a tua vontade. Obrigado, meu Deus, por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor nos traz nele, Senhor. Capacita-nos, eu te peço isso, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia.